Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da série Temas Ilustrados Ensino Médio será sobre teorias da evolução. Vamos lá? As teorias da evolução indicam que os vários tipos de plantas, animais e outros seres vivos na Terra têm sua origem em outros tipos pré-existentes e que as diferenças distinguíveis são devidas a modificações em gerações sucessivas. A evolução é um processo contínuo. Apesar de termos a impressão de que as espécies não se modificam ao longo das gerações. Entre as várias teorias evolutivas que surgiram, destacam-se a de Lamarck, a de Darwin-Wallace e a teoria sintética da evolução. O naturalista francês Lamarck foi o primeiro pesquisador a propor um sistema teórico completo para defender e explicar a evolução biológica, baseados em fenômenos observáveis da natureza. Lamarck defendia que a matéria gelatinosa inanimada podia espontaneamente gerar formas simples de vida, através da força dos fluidos ativos, como água, terra, fogo e o ar. Adepto da geração espontânea de organismos simples, como muitos em sua época, ele não aceitava, no entanto, essa explicação para organismos complexos. Com base em seus estudos e nas discussões então vigentes, passou a propor explicações de como poderia ocorrer a evolução dos organismos mais complexos. Em seus trabalhos, ele defende a ideia de que as espécies, incluindo a humana, são descendentes de outras espécies. Seu trabalho de 1809, Philosophy Zoologique, tem uma composição teórica ampla sobre a progressão dos seres vivos. Porém, apenas duas leis dentro dessa rede teórica acabaram recebendo um destaque maior. E são elas: desenvolvimento e atrofia de órgãos pelo uso e pelo desuso. O uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. E herança dos caracteres adquiridos. As características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos seus descendentes. O exemplo mais famoso de Lamarck para explicar o desenvolvimento de órgãos muito usado foi o pescoço da girafa. Segundo ele, o hábito de as girafas esticarem o pescoço para comer as folhas das copas das árvores fez com que os membros ficassem cada vez mais compridos ao longo das gerações, até chegar ao tamanho que conhecemos hoje. Apesar de as teorias de Lamarck terem sido desacreditadas ao longo da história, devido às pesquisas e descobertas de outros cientistas, sua importância para o surgimento da ideia da evolução não foi diminuída. Entre dezembro de 1831 e outubro de 1836, o naturalista inglês Charles Darwin navegou ao redor do mundo. Durante essa viagem, Darwin coletou muitos animais, plantas e fósseis de diferentes locais por onde seu navio passou. Com base em muitas observações da natureza, ele começou a contestar a imortalidade das espécies. Quando retornou de sua viagem, Darwin trabalhou em muitos outros projetos de pesquisa e amadureceu suas ideias sobre evolução. Na mesma época, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace realizou no período de 1848 a 1850 uma viagem pelo Amazonas, acumulando valiosa coleção de organismos dessa região, que infelizmente foi perdida em um incêndio quando retornava à Inglaterra. O Wallace sobreviveu a esse acidente e conseguiu salvar muitas de suas anotações que se tornaram a base para a publicação de um livro. O Wallace escreveu uma carta a Darwin apresentando as ideias que vinham desenvolvendo a respeito de evolução das espécies por seleção natural. Ao ler a carta de Wallace, Darwin constatou a semelhança com ideias que ele também vinha desenvolvendo. Desse modo, em 1858, Darwin e Wallace escreveram separadamente textos sobre evolução por seleção natural que foram apresentados à comunidade científica. Em 1859, Darwin publicou o livro que começou a mudar a história da biologia, A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Em seu livro, Darwin propunha algumas premissas,
Dentre elas, duas ideias centrais. Uma, todos os organismos descendem, com modificações, de ancestrais comuns. A ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo dão origem a novas espécies e compartilham um ancestral em comum. 2. A seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas. Em razão dos recursos limitados, organismos com características hereditárias que favorecem a sobrevivência e a reprodução tendem a deixar mais descendentes do que os demais, o que faz com que essas características aumentem em frequência ao longo das gerações. As ideias de Wallace foram publicadas posteriormente no livro intitulado Contribuições para a Teoria da Seleção Natural de 1870. Suas ideias não eram as idênticas às de Darwin, mas os dois principais princípios, acima mencionados, estavam presentes. Vamos a um exemplo de como ocorre a seleção natural. A resistência de bactérias a antibióticos e de insetos a inseticidas tem aumentado muito nos últimos anos, havendo sempre a necessidade de se desenvolver novos antibióticos e novos inseticidas. Tomemos como exemplo a resistência a inseticidas. Para isso, imaginemos inicialmente a existência de insetos adaptados a determinada condição ambiental. Se introduzirmos nesse ambiente certa quantidade de inseticidas, haverá grande mortalidade de insetos, mas alguns que já apresentavam mutações que lhes conferem resistência a essa substância sobreviverão. Estas, por sua vez, ao se reproduzirem, originarão indivíduos com características distribuídas em torno de um outro tipo médio. A partir de 1930, vários pesquisadores voltaram a dar importância à seleção natural e a relacionar as contribuições da genética, da paleontologia e da sistemática em uma nova teoria, que ficou conhecida como teoria sintética da evolução. Essa teoria vem ganhando força. Novas informações sobre DNA, biologia molecular, ecologia, biologia reprodutiva e muitos outros aspectos têm sido incorporados à interpretação dos processos evolutivos. Segundo a síntese evolutiva, os principais fatores que atuam em uma população são mutação, recombinação genética, permutação, migração, seleção natural e deriva genética. Sendo assim, os estudos evolutivos nos permitem ter uma ótica diferente sobre vários problemas complexos, inclusive aqueles que parecem sem respostas. Que interessante, né? Acesse o nosso site e baixe um mapa mental completinho sobre esse conteúdo, na aba Quer que Desenhe. O link está na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página, curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar a mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!